Fala, pessoal, me ouvindo agora, bem? Ouvindo normal, Lucas. Maravilha. Vamos torcer para continuar assim. Então vamos lá, pessoal. A gente parou aqui no parágrafo oitavo. Parágrafo oitavo, que é essa questão do parceiro, meeiro, produtor rural, ele permite uma alíquota diferenciada na alíquota menor. E quando a gente tem uma alíquota menor, consequentemente, é um recolhimento menor. O valor a ser recolhido é menor. Só que isso não influi na questão do valor dos benefícios. É o que trata esse parágrafo oitavo, que coloca que faz jus aos benefícios nos termos da lei. Ou seja, em que pese o recolhimento ser menor, não há um prejuízo quanto aos benefícios. Por quê? Essa alíquota diferenciada menor, ela é prevista até em respeito ao princípio da capacidade contributiva, que é um princípio tributário, que é tratar de forma equitativa os contribuintes, que decorre lá do princípio da isonomia. Lembrem, o princípio da isonomia é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Isso é tratamento equitativo. Não nivelar todo mundo da mesma forma. Porque daí é tratamento igualitário no sentido jurídico do termo. Então, se a capacidade contributiva do contribuinte é menor. Professor, Oi. a sua voz está craquelando de novo. Ixi, não durou nem 5 segundos. Tá falhando. Eu não sei mais o que fazer, pessoal. Já saí, já reiniciei aqui. É como se você estivesse passando debaixo do túnel, sabe? Sei. Debaixo, não, dentro, desculpa. Até porque eu tô. Hoje eu vim dar aula, até no escritório, tô com a internet cabeada, não tô nem usando Wi-Fi, até pelos problemas anteriores das aulas passadas. A internet não pode ser, aqui no escritório tá tudo funcionando normal. Tô com o cabo aqui conectado. Tô até com outro computador, não é nem o meu, peguei aqui o computador do escritório. Até a questão da câmera na questão do computador, sei lá o que esse aplicativo aconteceu aí com... Às vezes é alguma inconsistência do Teams. A sugestão que eu vou dar, eu não sei se o senhor concorda, depois ver com o Francisco, é que poderia gravar a aula melhor do que fazer isso. Não sei, só uma sugestão. É porque segunda, pelo menos ninguém se manifestou ontem. Você estava ontem na aula, ainda? Não, ontem não. Ontem não? Eu ia entrar e acabei perdendo. Tá. Pelo menos ninguém falou nada, mas de terça-feira acaba sempre tendo algum problema, né? De não atrasar para entrar, porque eu não consigo aqui no Teams, agora a voz está craquelada, não vai. Não sei que solução. Aí até falei, até mandei um áudio agora no intervalo para o Francisco para falar, mas não me respondeu. Mas não sei mais o que fazer. Eu já troquei de computador, troquei de internet, não estou no Wi-Fi, estou cabeado e o negócio não flui. Ó, a voz melhorou agora, mas ela vai oscilando conforme você vai falando, ela vai craquelando. Bom, vou ver se eu falando mais alto, melhora. Mais alto e devagar. Mas se continuar assim, vocês me dão um toque, que daí não sei o que fazer. Não sei se a gente suspende a aula por hoje, porque se ficar picotado não adianta, e aproveitam a aula gravada da turma de segunda noite, ou a gente retoma na terça-feira de onde parou, porque se ficar picotado, realmente a matéria já não é fácil e tranquila, deve ficar picotado, vai ficar bem difícil, viu? Mas vamos ver. Então, pessoal, essa questão do princípio da capacidade contributiva justifica essa alíquota menor do produtor, parceiro, pescador, meeiro, sem influir nos benefícios, tá?
esse é o tratamento equitativo, que está no parágrafo 8º do artigo 195. O parágrafo 9º estabelece, ou tem uma previsão também diferenciada, aqui mais uma alíquota diferenciada para mais dos empregadores. Quando fala as contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput deste artigo, é a questão lá dos empregadores, empresa ou a ele equiparados. E eu já dei o exemplo, no caso, por exemplo, de empregadores, instituições financeiras, bancos, por exemplo. Os bancos têm uma alíquota diferenciada, eles têm um adicional, na verdade, de 2% sobre os 20% do empregador. Se, regra geral, a cota empregador do INSS é de 20% sobre a remuneração, as instituições financeiras, os bancos, por exemplo, têm um adicional a mais. Eles recolhem 22,5%. Ué, mas por que esses 2,5% a mais? Novamente, em respeito ao princípio da capacidade contributiva. Eles têm uma maior condição financeira de suportar um encargo tributário maior. Então, isto não viola o princípio da isonomia. Pelo contrário, é um respeito ao princípio da isonomia. Eu tenho essa possibilidade de diferenciação. Da mesma forma, além da cota empregador, nós temos um valor correspondente ao chamado seguro acidente do trabalho, ou também chamado risco acidente do trabalho, que é o SAT ou RAT, é a mesma coisa, de 1, 2, 3%. Esses adicionais fixos, eles podem ser majorados ou diminuídos. Se eu sou um empregador que não adota as medidas de segurança no ambiente do trabalho e que, portanto, há muitos acidentes do trabalho dentro da minha empresa, dentro do meu estabelecimento, como há muito acidente do trabalho, consequentemente, o INSS paga mais auxílio doença acidentário. Se há um maior dispêndio por parte do INSS, porque você é o causador dos acidentes do trabalho, quando você não fornece os equipamentos de proteção individual, quando você não adota os equipamentos de proteção coletiva, os EPIs, EPCs, você dá margem aos acidentes. Então, você é responsável. E, em razão disso, aquele percentual que antes era de 1, 2, 3%, ele pode ser majorado. Em contrapartida, se você é um empregador consciente e adota as medidas de segurança necessárias, e com isso houve uma diminuição do número de acidentes, a alíquota ela pode, inclusive, ser diminuída, como se fosse um benefício fiscal pela sua atitude consciente, certo? Essas alíquotas, esse tributo, o SAT ou RAT, que esse algo a mais de contribuição serve para financiar justamente os auxílios doenças acidentários e as aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, como nós veremos, a aposentadoria especial, como nós veremos, ela pode ser concedida se o trabalhador prestar 20 ou 25, dependendo do risco a que ele está sujeito. Se for um risco alto, 15 anos, trabalhou numa carvoraria. Um risco médio, 20, um risco baixo, 25. Como há uma diminuição do tempo de execução, esses valores vertidos a título de SAT ou RAT servem para custear tais benefícios, em respeito, inclusive, ao princípio que nós acabamos de rever, que é da regra da contrapartida. O benefício tem que ter a correspondente fonte de custeio, certo?
parágrafo 10º estabelece a questão de previsão da destinação dos valores a título, ou a título não, os valores a serem destinados ao sistema de saúde, ou seja, a assistência social e a assistência à saúde, ao SUS e à assistência à saúde. Dentro lá da lei de diretrizes orçamentárias, tem que ter a previsão do quantum, do valor ou dos valores que serão destinados para cada área. Sob pena, inclusive, aproveitar o gancho que falei agora há pouco do governo, sob pena, inclusive, de responsabilidade. Então, tem que estar discriminada na lei de diretrizes orçamentárias o valor que vai para assistência à saúde, o valor que vai para assistência social, da mesma forma do mínimo constitucional a ser destinado à saúde e educação, tá? O parágrafo oitavo, o parágrafo 11 estabelece a vedação. A moratória, quando concedida ou utilizado, não pode ser superior a 60 meses. O que é a moratória? O que é estar em mora? Durante a moratória, o débito tributário ele não vai ser exigido. Então, é a União que autoriza, através de lei complementar, a possibilidade de moratória por até 60 meses. Até deu exemplo ontem, pegar um período agora da pandemia, em que a economia está deficiente, a fim de ajudar a economia, o que pode ser feito, o que poderia ser feito através de moratória? Não se cobrar, através de previsão de lei complementar, a União não cobrar para até 60 meses os débitos a título de contribuição social. Isto é a moratória, instituir a mora. Você continua sendo devedor, mas, por enquanto, essa dívida não será exigida, certo? Da mesma forma, o parcelamento. Eu quero pagar, não tenho como pagar à vista. Eu vou o parcelamento, desde que seja permitido por lei complementar, é autorizado por até 60 meses. Tá bom o áudio aí, pessoal? Para mim tá normal. Beleza. Nós temos também a remissão e a anistia. Os dois são perdão. Quando a dívida é remida, há o perdão daquele débito tributário. Então, eu sou devedor, através de lei complementar, ao perdão da dívida. Isto é remissão. Isso é débito. Quando ele fala de débito remido, dívida remida, é porque houve um perdão. Não é mais devido. A anistia é um perdão de uma sanção tributária. O que é? Quando eu não recolho a contribuição social na data prevista em lei, observando lá o que nós vimos, o critério temporal, lá do antecedente, não há o recolhimento na data devida, há a imposição de multa. A anistia é um perdão das sanções tributárias, ou seja, essas multas aplicadas. Não é um perdão do débito. O débito ainda é devido. O que se perdoa é a sanção. O que acaba sendo um alívio, um respiro ao devedor tributário, porque a sua dívida acaba diminuindo, certo? Então, a remissão é a dívida do débito tributário, do tributo em si, e a anistia é um perdão da sanção tributária, a multa,
por assim dizer, certo? Por isso que muitos devedores acabam aguardando a edição da publicação, dizendo, de leis complementares. Para quê? Para se favorecer ou da moratória ou da autorização de parcelamento. Eu não posso chegar lá e falar, eu devo, quero parcelar, ponto. Não, tem que ter uma lei complementar prevendo. Ou mais favorável ainda, eu ter a remissão do débito ou pelo menos a anistia do pagamento da sanção. Acaba sendo até escopo de planejamentos tributários, né? Porque tem escritórios que trabalham nessa área de tributário, acabam acompanhando essa questão da produção de leis complementares, prevendo parcelamento, complementação. Por quê? Porque acabam vendendo esse projeto e favorecendo seus clientes, né? Vamos direto para a lei aqui, 8.212, que é o que interessa mais aqui na questão da Previdência. Do artigo 195 da Constituição, a parte da Seguridade Social prevista na Constituição está regulamentada a parte de benefícios pela Lei 8.213 de 91 e a parte de custeio, que é a matéria da aula de hoje, pela Lei 8.212 de 91. Ambas as leis estão regulamentadas, por sua vez, pelo Decreto 3.048 de 99. Na Lei 8.212, como adiantei, o artigo 10º, ele transcreve, para falar copiar, né? Ele reflete o caput do artigo 195, tanto é que a ele faz menção. Então, no artigo 10º, tá, o seguro social será financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, como nós já vimos, nos termos do artigo 195 e desta lei, mediante recursos da União, Estado, Distrito Federal, municípios, através do orçamento e através das contribuições sociais. O próximo, que regulamenta o artigo 195, transcreve, reflete o caput do artigo 195. Os incisos do artigo 195, que os incisos do artigo 195 prevê quem são os contribuintes e as alíneas dos respectivos incisos, estabelece quais as verbas que serão tributadas, né? Então, folha de pagamento, tem receita, faturamento e assim vai. O artigo 11 da Lei 8.212, ele discrimina de forma mais detalhada, tá? O inciso 1º fala justamente da receita da União, que se dá através do orçamento. Então, na edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a União tem que prever o quanto será investido, tá? E aquela questão que eu adiantei, o quanto será destinado para reserva no caso de falta de dinheiro do sistema de seguridade social. Então, obrigatoriamente, essa previsão o quanto é necessário para fazer frente aos benefícios e serviços da Previdência, da Seguridade Social como um todo, que abrange lá a Previdência, assistência à saúde e assistência social. Quanto é necessário e o quanto é destinado, tá? Então, a receita da União é justamente a questão orçamentária. Lembrando da questão de ter também uma previsão de um socorro, né? Um valor a título de socorro da Previdência da Seguridade, caso ela necessite. Além da questão orçamentária, além não, né? Dentro da questão orçamentária, da onde sai o dinheiro para formar esse orçamento da Seguridade? O artigo 17
Aqui eu coloquei o Plano de Custeio da Seguridade Social, PCSS. O Plano de Custeio da Seguridade Social, quando vocês se depararem com isso, nada mais é do que a Lei 8.212, tá? Então, além do orçamento, tem essa questão da União pegar parte do valor recolhido a título de COFINS, contribuição social para o financiamento da Seguridade, e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Que é a incidente sobre o faturamento e o lucro das empresas. E os concursos e prognósticos. Todos esses valores vertidos para a União são destinados para a formação do orçamento, tá? Tem a lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, que estabelece a lei de orçamento anual. Quais são as contribuições propriamente ditas? Estamos lá no inciso 2º do artigo 11, tá? Então, aqui é inciso 2º do artigo 11, não do artigo 17. O artigo 17 só transcrevi porque foi oportuno aqui dentro do inciso 1º. O inciso 2º do artigo 11 da Lei 8.212 estabelece que constituem as contribuições sociais das empresas. E aqui, veja, aqui que eu mencionei lá atrás. O inciso 2º, ele já está, por assim dizer, mais correto, quando trata incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. Remuneração, como nós vimos, de acordo com o artigo 457 da CLT, é salário e outras verbas de natureza salarial, tais como comissão e adicional de hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade. Essas verbas pagas a título de contraprestação pelo serviço prestado são verbos de natureza salarial. Desculpe, pessoal. Estou falando mais alto aqui, estou ficando rouco. São verbos de natureza salarial que integram a remuneração, tá? Então, constitui contribuição social a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, e a linha A se remete, na verdade, à cota empregador, ou mais amplo, como tomador de serviço. Por quê? Porque, além do recolhimento, além do empregado ser segurado obrigatório, o tomador de serviço ele pode se valer também do trabalhador autônomo. Então, o trabalhador autônomo, ele não tem olerite, mas ele tem lá o recibo de prestação de autônomo, o RPA. O RPA é o recibo do valor pago ao autônomo. E no RPA, o correto é já vir descontado o valor a título de contribuição previdenciária e, inclusive, de imposto de renda, tá? Então, quando a gente fala de todos os segurados que prestam serviços ao empregador, ao tomador de serviço, não são só os seletistas. Quando eu falo seletista, empregado regido pela CLT, por isso seletista. Nós temos também os trabalhadores autônomos, temos também os avulsos, aqueles que trabalham em porto, ou nos portos, né? Estivador, carregador, são trabalhadores avulsos. Lembrem lá que nós falamos na aula passada a questão do sindicato de classe, do órgão gestor de mão de obra, tá? O artigo 15, dentro do inciso 2º do artigo 11, porque o artigo 11 fala lá da empresa, né? O artigo 15, ele traz o conceito de empresa. Então, o artigo 11, inciso 2º, tem que ser lido em conjunto com o artigo 15 da Lei 8.212, porque é o artigo 15 que traz o conceito de empresa. Lembrem lá o princípio que nós vimos no primeiro momento da aula, o princípio da tipicidade. Tem que descrever o fato gerador. E dentro do fato gerador tem que estar quem são, melhor dizendo, os sujeitos. O sujeito aqui, o sujeito passivo. Então, o artigo 15 estabelece que a empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural. Aqui nós temos a definição, praticamente,
empregador que está lá na CLT, tá? Então, a CLT estabelece a questão do conceito de empregador e como exerce atividade econômica, tem esse fim lucrativo. Então, a primeira parte é a questão da definição de empregador da CLT. Só que antes do só que, né? Quando a gente fala de firma individual, sociedade, nós temos, por exemplo, até a aluna de ontem comentou, a criação desse monte de MEI aí, essas empresas, e empreendedorismo individual, as MEIs, microempresa individual. Se eu contratar alguém, se eu exercer uma atividade, mesmo não tendo empregado, eu tenho que recolher contribuição previdenciária. Se eu tenho fins lucrativos, eu estou diante da figura do empregador lá, prevista na CLT. Só que se equipara à empresa, como nós vimos lá no artigo 195, se equipara à empresa aquelas pessoas que não têm fins lucrativos, que eu mencionei a questão das cooperativas, das associações. As associações cooperativas não buscam um lucro, mas nem por isso elas deixam de ser contribuintes para o sistema de seguridade social. Porque o artigo 195 já estabelece, né? Que lá no inciso 1º que nós já vimos, o artigo 195 já estabelece e o artigo 15 ratifica e regulamenta que as associações e cooperativas são equiparadas a empresas. Equiparadas em que sentido? Equiparados como contribuintes, como sujeito passivo da relação tributária, tá? Então, tem o dever de recolher. Né? O fato de não ter fins lucrativos, nessa questão de contribuição social, não afasta a obrigação de recolher o tributo, tá? Então, o artigo 15, nós lemos junto com o inciso 2º aí da Lei 8.212 de 91. Tudo bem minha voz aí, pessoal? Melhorou bastante. Maravilha. O artigo 22 da Lei 8.212, ela regulamenta as contribuições previdenciárias cota empregador. Então, aqui eu mencionei o inciso 1º, 3º e 4º do artigo 22, e cada um desses incisos institui uma forma de contribuição previdenciária de responsabilidade do empregador. Então, se a gente for verificar lá o artigo 22, desculpem, da Lei 8.212, o que nós observamos? Aquela questão da cota empregador, nós temos a tributação do seguro acidente do trabalho, o risco acidente do trabalho. Então, depois de uma lida, está no artigo 22, não sei se é com essas palavras, mas eu vou falar da forma que eu me lembro, tem lá a contribuição a cargo da reclamada. A gente vai verificar os incisos, tem lá os 20, se não me engano, o inciso 1º, se não me engano não, porque eu transcrevi aqui, né? Tem a contribuição de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo empregador aos empregados, trabalhadores avulsos, autônomos. Então, o inciso 1º estabelece essa regra geral de 20%. Também tem no inciso 2º, o que eu já até adiantei, a questão do SAT, do RAT, do seguro acidente de trabalho, o risco de acidente de trabalho, os percentuais de 1%, 2%, 3%, nós temos uma alíquota diferenciada, ou seja, além dos 20%, o empregador tem que pagar também uma alíquota de 1 até 3% para bancar as aposentadorias especiais, o auxílio-doença acidentário. Então, está lá no artigo 22 essa questão da cota
do empregador. O adicional, aquele adicional que eu falei das instituições financeiras, também tem previsão no artigo 22. Está lá no parágrafo, não sei se eu coloquei aqui, mas está no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212. O parágrafo 1º estabelece um acréscimo, né? Um adicional de 2,5%. Então, dentro daqueles 20%, eu tenho mais 2, então, mais 2,5%. Então, o banco, por exemplo, tem que recolher 22,5%. Além dos 22,5%, que é o 20% padrão, mais os 2,5% instituição financeira, além disso, tem o valor referente ao seguro acidente de trabalho e ao risco acidente do trabalho. Então, tudo previsto no artigo 22 da Lei 8.212. Ô, pessoal, a turma de vocês já tiveram direito tributário? O semestre passado foi com o professor Ricardo. No caso, eu estava no sexto, né? Ah, tá. O Ricardo já deu para vocês o direito tributário, né? Isso. Maravilha. Então, já ajuda, né? É, É. é. É que direito tributário é que nós não estamos vendo a parte geral de direito tributário. Alguns pontos nós vimos de parte geral, né? Que é o princípio da legalidade, da tipicidade. O outro princípio que eu falei para vocês, o princípio da anterioridade nonagesimal. Tem a parte geral, mas o que nós estamos vendo agora, a maior parte da aula, são os tributos em espécie, né? Que são as contribuições sociais. Não sei se vocês chegaram a ver ou ficaram mais no imposto de renda, outros tributos, né? Foi apanhado geral, né? Um pouquinho de cada naquele esquema lá, né? Aham. Ah, que semestre passado já foi a distância já, né? Não, não, Ah, desculpa. era Não, foi presencial. o presencial? Ah, então foi ano passado ainda já, né? Ano passado. Desculpa. Além disso, pessoal, da cota empregador, que está lá no artigo 22 da Lei 8.212, do empregador urbano, nós temos também a questão urbano-rural, né? Nós temos a questão da cota, do recolhimento da contribuição previdenciária devida pelos empregadores domésticos. O artigo 15, inciso 2º da lei, acaba repetindo um conceito que nós já temos, um conceito trabalhista, né? Que o empregador doméstico é aquela pessoa ou família que admite a seu serviço uma pessoa física, tá? Então, para ser empregado, tem que ser pessoa física, de acordo com a CLT, e que preste seus serviços na residência da família, no âmbito residencial, e não pode ter fins lucrativos. Isso é importante na questão do âmbito residencial, e por incrível que pareça, eu já vi casos que a pessoa contrata, a pessoa anota como empregado doméstico, só que do lado da casa dela ela tem uma empresinha, uma marcenaria. E a pessoa faz a limpeza na sua casa e depois vai fazer a limpeza na marcenaria. Desvirtua o contrato de doméstico. O doméstico trabalha no âmbito residencial, ponto. Saiu do âmbito residencial, é empregado, e não empregador doméstico. Certo? Acho que foi uns 2 anos, um pouquinho mais, o recolhimento da contribuição previdenciária pelo empregador doméstico se dá através do e-social, que é um sistema do governo que visa simplificar o recolhimento das contribuições. Então, o e-social, que no início deu até um certo problema operacional, mas hoje não vejo mais problema, não vejo nem meus clientes reclamando sobre isso. Então, a contribuição também é devida pelo empregador, feita através desse sistema, e temos também a cota correspondente do empregador empregado, que tem esse percentual, essa alíquota de 12%.
Eu vou estar falhando aqui. Vamos tomar água, professor. Eu tô com um galão aqui de água do meu lado. Saindo da figura do empregador, seja o empregador da linha A ou do empregador doméstico, aí nós temos aí a cota empregado, tá? De 8, 9 ou 11%. Vejam, quem é o devedor tributário? É o empregado. Só que nessa relação tributária, pessoal, nós temos a figura do responsável tributário. Então, para um seletista, como que funciona? Para o empregado, como que funciona? Eu, empregado, sou o devedor tributário. A alíquota vai ser diferente de acordo com o valor da minha remuneração. Só que cabe ao empregador reter o valor da contribuição previdenciária e repassar à União. Então, em que pese o empregado ser o devedor tributário, o responsável pelo repasse é o empregador. Se a gente pegar o Olerite, tem lá o campo, a coluna vencimentos, da esquerda, a coluna da direita, os descontos. Se eu pegar, ou ao contrário, né? Se eu pegar o Olerite, eu vou verificar lá que tem um valor já descontado a título de contribuição previdenciária. Então, o empregador vai descontar esse valor e vai repassar para a União. Se houver a retenção e não tiver o correspondente repasse, o empregador estará praticando o crime de apropriação indébita. Por quê? Porque ele se apropriou indevidamente de um valor que não é dele. De quem que é o valor? É um valor devido à União. Quando ele... Primeiro, tem a primeira possibilidade. Ele não desconta nada. João. Bem. Ele não desconta nada. Não descontando nada, mesmo assim ele está em erro, porque ele tem que descontar. Se ele descontar e não repassar, aí já é um crime de apropriação indébita. E vejam, esta relação que nós estamos falando aqui é uma relação tributária. Lembre lá que nós falamos do princípio da automaticidade dos benefícios. Se eu sou empregado, segurado obrigatório, portanto, e o empregador não recolhe, não repassa à União o valor da contribuição, o problema não é meu. Uma coisa é a relação previdenciária existente entre o empregado e o INSS. Outra coisa é a relação tributária existente entre o empregador e a União. Então, muito embora não seja o caso de não ter sido feito o repasse para a União, isso não afasta o direito a um benefício previdenciário desde que se cumpra os requisitos legais, desde que se verifique, aproveitando o estudo da estrutura da norma jurídica, desde que se verifique os requisitos do fato gerador ou hipótese de incidência. Certo? Então, os trabalhadores também financiam, ajudam a financiar o sistema de seguridade social. As verbas sobre quais verbas o empregador e o trabalhador devem recolher a contribuição? Nós já vimos até no exemplo que eu dei que a contribuição previdenciária incide sobre o salário de contribuição que está lá no artigo 28 da Lei 8.212, tá? Então, eu tenho um salário de contribuição, que é a base de cálculo, e sobre a base de cálculo incide a alíquota de 20%, regra geral, no caso do tomador de serviço, empregador, de 8, 9 ou 11% no caso do trabalhador, tá? Então, primeiro é que chega no salário de contribuição, para depois aplicar a alíquota. Aplicando a alíquota, eu saberei o quanto eu devo recolher, certo? Nós temos que saber isso também, pessoal, que às vezes sobra para o advogado fazer o recolhimento.
por exemplo, numa reclamação trabalhista, é feito um acordo lá, ou tem uma condenação trabalhista, e o nosso cliente tem que recolher a contribuição previdenciária, incidente sobre o acordo ou incidente sobre a condenação trabalhista. Então, muitas vezes, sobra para o advogado fazer a guia. Então, ele tem que saber qual é a guia, que é a guia da Previdência Social, a GPS, saber o código que varia, saber a base de cálculo e saber qual é a alíquota que ele deve aplicar. E, com isso, preencher a guia. Então, ele tem que saber todas as informações. Se não souber, acaba passando para o contador. Mas, depois de um tempo, você acaba aprendendo. Então, você tem que saber que, através da guia da Previdência Social, a GPS, identificar que é reclamação trabalhista. Se for reclamação trabalhista, é o código lá 2909. E, com isso, eu tenho que saber, identificar lá na ação qual é a base de cálculo, qual é o valor a ser recolhido. Não é tão difícil, por quê? Desculpa. Não é tão difícil, porque numa ação trabalhista, quando o reclamante, ou, colocar de forma geral, quando as partes apresentam seus cálculos, seja o reclamante, trabalhador, seja a reclamada, empresa, quando as partes apresentam seus cálculos, a CLT exige que, obrigatoriamente, você apresente na sua planilha qual é o valor principal das verbas trabalhistas propriamente ditas, qual é o valor de recolhimento da contribuição previdenciária e qual que é o valor de recolhimento, eventualmente, se tiver, do imposto de renda. Então, vai estar lá o valor bruto e o valor líquido. O valor líquido é já descontado a contribuição previdenciária, cota empregador e cota empregado, e também o imposto de renda, se porventura houver. Aí, quando for feito o pagamento e o reclamante for receber o valor, ele já recebe o valor líquido. Por quê? Sendo segurado obrigatório, eu mencionei lá atrás, a incidência da norma é automática e infalível. Se tem verba em natureza salarial, incide a norma e nasce a obrigação tributária. Nascendo a obrigação tributária, eu tenho que recolher o tributo. E como o valor já está depositado nos autos da ação trabalhista, o que acontece? O reclamante, não é que o reclamante levanta tudo e depois recolhe. Não, o reclamante levanta o líquido. O valor de contribuição previdenciária e também do imposto de renda, a Secretaria da Vara é que faz o repasse para os cofres da União. A Previdência, como já falei, através da guia da Previdência Social, GPS, e o imposto de renda através da guia de recolhimento da União, que é a GRU, GRU. GRU. Acho que é igual o meu malvado preferido lá. Então, eu tenho já a retenção nos autos do processo e o repasse. Por que já é retido? Porque, com o nascimento da obrigação tributária, sendo o empregador e o trabalhador sujeitos passivos da relação tributária, ele obrigatoriamente tem que repassar para a União os valores correspondentes. Por favor. A linha D, ela trata do COFINS e da CSLL. Está lá, as contribuições sociais das empresas incidentes sobre o faturamento e lucro. Eu acho que eu não coloquei aqui, não estou vendo, eu não coloquei. O artigo 23 da Lei 8.212 faz menção a essas contribuições, tá? Então, o artigo 11.212, ele deve ser lido em conjunto com o artigo 23 da mesma lei. O artigo 23, ele trata lá da tributação, da contribuição incidente sobre o faturamento e o lucro. Então, sobre o faturamento e lucro da empresa, incide ou a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição que incide sobre a receita bruta, e a receita bruta tem essa definição legal da Lei 9.718 de 98,
E é no artigo 23 que nós verificamos, por exemplo, os percentuais de quanto deve ser recolhido. Eu não coloquei aqui, porque a aula não é direito tributário, mas só para a gente ter uma ideia nossa, já está bugando. Uma ideia das fontes de custeio do financiamento de Seguridade Social, tá? Então, se a gente pegar a lei, já vai ter, pelo princípio da tipicidade pelo princípio da tipicidade tributária, eu já vou ter que ter qual é o fato gerador e qual é a alíquota a ser aplicada, a ser considerada. Então, leiam depois o artigo 11, o artigo 23 da Lei 8.212, que a gente vai verificar e identificar quais são os percentuais lá descritos, tá? Vocês já devem ter visto lá, já tiveram o direito tributário, então em algum momento vocês já viram isso aí, então só para relembrar a questão das alíquotas e base de cálculo. Certo, pessoal? Nós temos, por exemplo, já que estamos relembrando, vamos aproveitar, né? Tem lá na questão do artigo 23, que fala sobre a tributação sobre o faturamento e lucro, tem a alíquota lá de 2% sobre a receita bruta. Então, qual é a alíquota incidência? Como que eu chego no valor a ser contribuído? Lá, a base de cálculo vezes a alíquota. Então, o artigo 23 estabelece 2% sobre a receita bruta. O inciso 2º, se não me engano, do mesmo artigo, fala lá 10% de alíquota sobre o lucro líquido. Então, eu tenho de COFINS 2% e de CSLL 10% de alíquota. Então, é esse valor de 2% a título de COFINS que deve ser recolhido sobre a base de cálculo. E qual é a base de cálculo? É 2% da receita. E pela lei 9.718, o que é a receita? É a receita total. Então, sobre a receita total, incide a alíquota de 2%. Então, é a receita total vezes 2%, nós chegaremos no resultado da contribuição a ser recolhida. E no caso da CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, nós temos um percentual de 10%. A única diferença que muda da questão da CSLL, da contribuição sobre o lucro líquido, é que a forma de pagamento muda de acordo com o regime tributário adotado pela empresa. O que é o regime tributário adotado pela empresa? Quando a gente fala em regime tributário, é saber se a empresa está pelo Simples Nacional, se está no lucro real ou lucro presumido, tá? Que são regimes tributários diferentes, tudo bem? Vai mudar a forma de recolhimento, mas nós temos essa questão de alíquota de 10% previsto no artigo 23 da Lei 8.212. E, por fim, pessoal, nós temos as receitas advindas dos jogos de azar, tá? Eu até comentei lá no começo que não tem uma natureza tributária propriamente dita. Na verdade, é um repasse de valores. O artigo 26 da Lei 8.212, o Plano de Custeio da Seguridade Social, desculpa, coloca lá, estabelece que constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos e prognósticos. O que são os concursos? Os jogos de azar. Estão lá no parágrafo primeiro do artigo 26. As loterias, sorteios de forma geral, devidamente autorizadas por lei. Então, isso é concurso e prognóstico. E o que é essa renda líquida? O valor arrecadado através desses jogos de azar, parte do valor arrecadado através desses jogos é vertido
para o programa de crédito educativo, que foi o que eu comentei também lá atrás, dos serviços educacionais. Então, olha que legal, quando a gente faz um jogo, vai lá na lotérica, faz um jogo, parte do valor para pensar de forma solidária, né? Não vamos pensar só no eventual lucro que iremos ter. Mas um pensamento solidário, quando eu faço um jogo de azar lá na loteria, eu posso pensar, bom, parte do valor que eu estou pagando aqui vai para o educativo e a outra parte vai para o sistema de seguridade social. Então, eu estou ajudando também de acordo com o princípio da solidariedade. E por última observação que eu coloquei, eu já até falei, que eu estou vendo aqui, que não tem natureza tributária propriamente dita, que é um mero repasse de valores. E o inciso terceiro, eu falei por fim lá em cima, mas ainda tinha mais um. O inciso terceiro reflete lá a previsão do artigo 195 da Constituição Federal, pessoal. Lembre que está lá a possibilidade de se criar receitas, outras fontes de custeio do sistema de seguridade social. E só relembrando o que eu falei lá atrás, quando o Poder Constituinte autoriza a criação de novas fontes, e se o Poder Constituinte autorizou, o legislador infraconstitucional ratificou, por consequência, aqui na Lei 8.212, tudo isso está atrelado ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. E relembrando, expandir a proteção social, expandir os riscos sociais cobertos e expandir também as pessoas que se encontram sob o manto da proteção do sistema de seguridade social. Isso que é expandir a proteção. E para expandir a proteção, eu tenho que saber de onde vai vir o dinheiro. E com isso, se autoriza implicitamente a criação de novas fontes de receita. E lá no artigo 27 da lei, quando a gente falou de anistia e remissão, né? O artigo 27 da lei 8.212 estabelece lá que o débito principal de contribuição previdenciária, que vai para o sistema de seguridade social, se o valor principal serve para financiar o sistema, o acessório, que é a multa, também serve como fonte de financiamento. Vejam, lembram lá de direito civil, pessoal. Obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação acessória segue a mesma sorte que a obrigação principal. Então, se a obrigação principal é para financiar o sistema, a obrigação acessória, que aqui é a multa, também deve ser utilizada para financiar o sistema. E o artigo 27 coloca aqui outras possibilidades de criação de novas fontes, observando esses fatos geradores aqui do artigo 27. Dúvidas, pessoal? Estou com a boca seca já aqui. Conseguiram ouvir bem agora, depois do intervalo antecipado? Melhorou bastante. Acho que o senhor chegou mais próximo aí do áudio, né? Aumentou a voz, realmente ficou muito melhor. Ficou ótima a aula. Eu estou quase mastigando o computador aqui. Ficou ótima a aula. Não, maravilha, pessoal. Então, por hoje é só. A questão de direito tributário ficou aqui, acabou aqui. A partir da aula que vem, são os benefícios em espécie. Só de relação previdenciária. Tá? Só uma perguntinha, por favor, professor, Diga. por favor. Nessa reforma previdenciária, que essa última, o legislador ele se preocupou com os maus pagadores, os maus empresários, sabendo dividir a questão da relação entre o empregado e o empregador, a quantidade de contribuição a cada um que cabe, porque é o empresário, o mau empresário, tá? Ele acaba retendo esse valor, se apropriando do valor e logo em seguida, lá na frente, acaba
abrindo falência e não recolhendo esses valores, mesmo com multa, né? Apesar de agora a taxa Selic estar um pouco baixa, favorecendo eles, né? Esses maus pagadores. O legislador, nessa reforma previdenciária, se preocupou com essa possibilidade, professor? O senhor lembra? Então, interessante que não. Não que eu não lembro, interessante que não cuidou dessa parte. O pilar que justificou a reforma previdenciária foi a sua suposta insustentabilidade financeira, que chegaria no momento que já não está tendo dinheiro para fazer frente às prestações do sistema de seguridade social. Primeira consideração quanto a essa alegação, já lá nos idos de 2010, 2011, quando eu fiz um mestrado na área, já se discutia e já havia, ou seja, há quase 10 anos atrás, já haviam estudos, né, que desmentiam esse mito de falta de dinheiro. O problema é a falta de fiscalização por parte da União, no caso da cobrança e execuções, porque se não recolhe, tem que executar. Não é porque não está executando. Então, tem a falta de fiscalização e a questão orçamentária é permitido, isso eu acabei esquecendo de falar, quando o governo estabelece a dotação orçamentária, também tem a possibilidade do governo pegar parte do valor destinado para a Seguridade e esse valor que ele pegou, essa parte, ele destinar para outras áreas. O problema é que o valor é retirado do fundo do sistema de seguridade social, não é repassado para as outras áreas, e a cada dia mais, a cada ano, na verdade, esse percentual que pode ser retirado é maior. Então, essa questão de falta de receita é mito. Tanto que até o ano passado, estudiosos apresentaram trabalhos falando que não falta dinheiro, falta fiscalização e o correto uso. E a emenda constitucional 103 de 2019 preocupou-se, na verdade, a mudar a questão em desfavor do segurado. A questão dos devedores, ela passou batida. Tanto é que o ano passado teve devedor aí de contribuição previdenciária e teve a dívida remida, e teve as multas anistiadas. Ou seja, está alegando que está faltando dinheiro, fez a reforma da Previdência, e em seguida vai lá e perdoa a dívida de contribuição. Os maiores devedores de contribuição previdenciária são as instituições financeiras. Vai falar que a instituição financeira não tem dinheiro para pagar? Então, na verdade, infelizmente, a reforma previdenciária não se preocupou com a figura dos devedores. E, pelo contrário, está se passando a mão na cabeça deles, né? E acaba sobrando para o trabalhador para variar, né? E acabou transferindo esses valores para lá na frente, né? Acabou prejudicando muito aqueles que de fato recolhe, né? Ou supostamente tenha os seus valores recolhidos pelos empresários, por parte dos empresários. Os empresários bons, né? Agora... Aí você estende o tempo de contribuição, por exemplo, você estende o tempo de contribuição, tudo, e você acaba penalizando o trabalhador. Porque ele vai ter que contribuir mais, porque você alega que está faltando dinheiro, então tem que contribuir mais. Ué, mas então por que você não cobra quem deve? É verdade. O Senado, através de uma CPI investigativa, se verificou, não mais CPI, mas assim um estudo que foi feito no Congresso, logo para se discutir a Previdência e o novo sistema, foi verificado que quase 800 bilhões de reais os devedores ainda tinham que repassar para a União. Só que esses valores, não sei, né? Como o senhor acabou de citar agora, essa possibilidade da anistia, né? É incabível, né? Teve empresário aí grande que teve a dívida remida, né? De contribuição previdenciária. Aí, no mês seguinte, tem a notícia que ele compra um helicóptero de última geração.
acaba se sentindo um tolo, né? Para não falar uma palavra mais grosseira, né? Verdade, professor. Muito obrigado pela atenção, hein? Nada, imagina. Mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Professor? Diga. É a Juliana. O senhor vai disponibilizar esses slides lá no AVO? Então, já era para estar, né? Porque eu já disponibilizo na área do aluno. Mas se as pessoas não tiverem acesso, me manda e-mail, que eu já estou com eles no WhatsApp, estou com eles no e-mail. Me manda e-mail que automaticamente eu já mando para vocês. Tá, Lucas, esses slides não são aqueles que você me mandou? Então, porque eu já disponibilizei todos no grupo. Então, eu não sei se eu disponibilizei essa aula de hoje. Eu só até a quarta. Só até a quarta você me passou isso mesmo. Tá, então eu já te mando a quinta, porque ontem eu já mandei e-mail para os alunos da noite. Já está no meu e-mail, já te mando para o WhatsApp a quinta aula, então. Valeu. Obrigada, professor. De nada, imagina. Certo, pessoal? Bom dia, Lucas. Ótima segunda-feira e terça, aliás, né? Igualmente. E melhora, né, pelo jeito que você tá mal. Hoje eu assisti a aula deitada. Tá muito frio. Obrigado, Lucas. Foi um Nada, imagina. Bom dia. Bom dia, boa semana aí, pessoal. Um abraço. Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.